Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai, ao Mestre, a oportunidade de estarmos aqui, pedindo que nos ampare, que nos proteja, que nos fortaleça, que abençoe e proteja o nosso lar, a nossa família, os nossos amigos, a todos os irmãos que se encontram nos hospitais, pelas ruas, aqueles que passam pela prova da doença, pela prova da perda, do desencarne, e assim, agradecidos a Deus e a Jesus, vamos iniciando com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Item 1. Vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então, como ele nos diz aqui nesse trecho, o Espiritismo, ele vem amenizar um pouco desta dor, principalmente quando a gente fala sobre a separação, daqueles que tanto amamos, porque temos a certeza do reencontro, temos a certeza de que a vida não encerra após o fechar dos olhos, muito pelo contrário, ela se inicia uma nova vida. É apenas uma troca de vestimenta, Então nós temos a convicção da continuação da vida, E aí, como ele fala, é tão difícil às vezes para as pessoas que não acreditam nisso, É uma dor, é uma angústia de achar que nunca mais vai reencontrar aquele que ama, Então, bendita essa nossa doutrina, que nos traz essa clareza sobre a vida, E continuando, o Consolador prometido. Item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está em João, capítulo 14, versículo 15
17 e 26. Jesus promete outro Consolador, é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo. E o que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo, senão ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse. É o que o ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse: ouçam os que têm ouvidos de ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias, levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem por fim trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, são a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Então tá aí, né? Sabemos por que sofremos, temos essa consciência. Muitas vezes não nos lembramos, mas pedimos para passar por essa prova. Muitas vezes imploramos como uma segunda oportunidade, como uma nova oportunidade, né? E quando chega aqui, achamos que o fardo é pesado demais. Só que, na verdade, o fardo não foi nem o que nós escolhemos, aquele pesado, difícil. É o mais leve, é o que é possível suportar. Por isso, não podemos no momento da dor e da dificuldade, de uma forma difícil, nos revoltar, né, contra aquilo que estamos passando. O que devemos pedir sempre é força para Deus nos ajudar, para que Jesus nos ajude a continuar esse caminho, nos dando força, né? E continuando, assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem. Sabemos agora de onde viemos e para onde vai.
e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. E agora vamos ver as instruções dos Espíritos. Advento do Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram na estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Então aqui ele nos alerta de que a morte é como a ressurreição, é como ressurgir, é como finalizamos a prova e estamos aptos a passar por uma nova prova, uma nova existência, né? Já passamos por aquilo. Então, às vezes também ficamos apegados e chorando e de uma forma, né, de apego, não querendo que a pessoa dê continuidade à vida, né? Queremos que ela continue, muitas vezes em dificuldade, passando pela prova da doença, e mesmo assim, né? Queremos que a pessoa continue aqui. Mas isso é amor, né? Porque o amor de verdade é o amor que liberta. A morte nada mais é do que a continuidade da vida, é a pessoa ter uma nova oportunidade, não é? E a vida, como ele nos diz, é a prova. Então, que possamos refletir no momento dessa dificuldade e ir nos desapegando, né? O amor não vai se perder nunca, porque esses laços são eternos. Sempre será. Os nossos pais, os nossos entes queridos sempre estarão ali, né? Então não cabe o desespero, e sim vibrações de amor para que ele consiga trilhar esse novo caminho. E continuando, homens fracos que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço do vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que vêm do céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não misturem o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo.
Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que de além-túmulo que acreditai-vos vazios. Vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E o item 6, também do Espírito da Verdade, Paris, 1861, nos diz: venham ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai os vossos sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino do Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como um vento varre a poeira que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos no mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e o meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos. E deseja que modeleis vós mesmo a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, meus irmãos, a responsabilidade é nossa. Como ele nos diz aqui, para que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, ou seja, teremos que lapidar em nós esse diamante bruto para que resplandeça a luz, né? E essa tarefa cabe a cada um de nós. O item 7, Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dócil aos Espíritos do Senhor,
Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará o seu Filho mais bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venha a vós, porque me chamastes. Desculpa, é seu Filho bem-amado. Tá? Espírito da Verdade, Avre, 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram profundo ensinamento à sabedoria humana. Reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essas verdades, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos mortais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomais, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. E aí encerramos a leitura desse capítulo 6, o Cristo Consolador, né? Que eu particularmente acho lindo. E ele encerra como uma oração, né? Essa mensagem aqui de Avre, 1863. E gostaria de dividir com vocês um texto extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. É o item 139, por amor. A mensagem nos diz: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não sejam com os olhos a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se converjam e eu os cure. João, versículo 12, 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos da ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração. Indispensável nas leis externas desse mesmo amor divino, quando nada enxergam além dos aspectos materiais na paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura.
É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. E não é que é no momento de sofrimento que conseguimos uma maior conexão com o Pai, que nos lembramos que somos filhos de Deus, que nos lembramos que não estamos sozinhos, que pedimos o amparo, que nos voltamos ao Criador. É bem assim, né, meus irmãos? Para encerrar, que possamos lembrar dessa última frase, que no momento da prova e da dificuldade possamos nos lembrar que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. Está ali o Pai a nos estender o abraço. Que possamos sempre nos lembrar disso. Fiquem com Deus e boa semana a todos. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. E para começar, vamos ler uma pequena mensagem do livro Dias Melhores, de autoria de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. O título da mensagenzinha nossa de hoje é Em Casa, e é bem rapidinho e nos diz o seguinte: toma a iniciativa de compreender, principalmente, os que estejam sempre a te provocar. Não rotules ninguém. Onde a palavra não possa auxiliar, silencia. Evita remexer feridas em processo de cicatrização. Trata a todos com a mesma gentileza, sem cultivar preferências afetivas. Não te limites a fazer só o que te compete nas tarefas que te cabem. Semeia, mas não te apresses em colher. Em algumas glebas existem sementes que pedem mais tempo para germinarem. Aqueles com os quais mais convives é que haverão de exigir mais de ti, em termos de paciência e renúncia. Se a terra é uma escola, o lar é um curso de pós-graduação existencial. Sendo aprendiz, não te arvores em mestre. Mostra, através de tuas atitudes, as lições que porventura já tenhas assimilado. É para a gente pensar, não é mesmo? E agora então vamos à leitura do nosso livro. Nós estamos lendo, lembrando a todos, o capítulo 16 deste livro, que tem por título Semiologia da Comunicação Mediúnica. E havíamos parado na última semana no item 4 deste capítulo, cujo título é O Problema Linguístico. Vamos apenas ler um trechinho, né, para começar, que já havíamos lido a semana passada, onde ele nos diz: os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir,
sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. É um trecho de Kardec. O problema linguístico não ocorre nesse nível, portanto, quando, porém, se torna indispensável vestir o pensamento com a palavra para que o destinatário, no caso encarnado, o compreenda, cabe ao médium fazê-lo. Essa é a razão por que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com um médium, os ditados que este obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Com efeito, se bem o pensamento lhe seja de todo estranho, se bem o assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move, se bem o que queremos nós dizer não provenha dele, nem por isso deixa o médium de exercer influência no tocante à forma, pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. Ok, então aí ele nos está mostrando que cada médium, né, tem aí a sua particularidade. Digamos, por exemplo, se dois médiuns distintos forem receberem uma mensagem de um mesmo espírito com o mesmo teor, cada um deles irá transmiti-lo da maneira que pode ou que tem condições de reproduzir. No fundo, a mensagem terá, digamos assim, o mesmo efeito, quererá dizer a mesma coisa, mas a particularidade de cada médium vai depender também da evolução espiritual do próprio, né? E aí continuamos. Aí está a teoria do nosso modesto esquema das cores, proposto páginas atrás, imaginando que o ser encarnado somente perceba a cor verde e que o espírito só disponha do azul, torna-se necessário o amarelo do médium para produzir o melhor verde possível. Não deixará este, contudo, de apresentar manchas ou tonalidades amarelas na contextura do verde azulado. O espírito comunicante, como diz Kardec, compreende, sem dúvida, todas as línguas, pois que as línguas são expressão de um pensamento. Muitos nem percebem a tolice que dizem ao tentarem ridicularizar o espiritismo, porque Sócrates, Galileu ou Paulo, o apóstolo, se expressaram em francês junto de Allan Kardec através dos médiuns da época. A tola tentativa de ridicularização somente pôde demonstrar a ignorância de quem a propõe, pois os espíritos não falam línguas, eles apenas pensam. Tive mais de uma demonstração experimental dessa verdade no decorrer das inúmeras experiências de regressão da memória em seres encarnados, como ficou registrado no livro A Memória e o Tempo. Num dos casos, a sensitiva via diante de si, no caso ele tinha uma visão diencefálica, um texto em árabe que, em estado de vigília, ela não conhecia e, por isso, declarou-se incapaz de lê-lo para mim. Disse-lhe eu, então, que, de fato, ela não podia ler uma língua que lhe era desconhecida, mas o texto era a expressão gráfica ou visual de um pensamento, cujo sentido ela podia captar e o que realmente
acabou acontecendo. Em um caso semelhante, chamei-os de fenômenos de xenótica, visão de um texto em língua estranha à do sensitivo. A pessoa via nomes em caracteres gregos, língua que não conhecia em vigília. Neste caso, porém, ela descreveu a forma das letras. Um triângulo que é igual a delta, um K que é igual a kappa, e assim por diante, tornando possível, melhor dizendo, decifrar os nomes. Também relacionada com o problema linguístico foi a experiência na qual o sensitivo, desdobrado e regredido no tempo a uma experiência na França, não falava francês como seria de esperar. Perguntado a respeito, disse ele que falava assim, aqui em cima, ou seja, com o corpo perispiritual, mas lá embaixo, no corpo físico, não saía em francês. É que recuado no tempo em que fora francês, ele julgava falar francês quando apenas pensava. Ao chegar aos seus próprios centros nervosos no corpo físico, aquele pensamento era convertido não em termos da língua francesa, mas em português, sua língua materna nesta vida, para a qual estava programada sua personalidade. Sustentei, a propósito disso, uma correspondência com o eminente professor Stevenson, que, embora à época mantivesse seu ponto de vista de que a pessoa recuada a esta ou aquela existência deveria falar a língua correspondente. Mas ele acabou convencido, ao longo dos anos, de que realmente o espírito parece prescindir da língua e apenas emitir um pensamento puro. E aí o item 5, ponto crítico, a mente do médium. De tudo isso, se depreende a responsabilidade do médium e seu envolvimento no processo da comunicação mediúnica. É que ele que veste o pensamento dos espíritos e os converte de uma linguagem sem som, sem imagens e sem palavras, em sinais ou códigos que permitam o entendimento de tais mensagens por aqueles que não têm como captar o pensamento por via direta. Por isto é que tanto insistem os espíritos no cultivo da mente do médium. Se já é bem difícil a uma mente bem arrumada e rica em informação converter seu próprio pensamento em palavra, falada ou escrita, imagine-se a dificuldade encontrada por aquele que precisa converter em palavras o pensamento alheio e, ainda mais, sem estar devidamente preparado para isso, em virtude de sua própria insuficiência de conhecimentos. É o que informam os espíritos a Kardec, dizendo: efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, constituindo isso uma fadiga
e aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. O leitor já pensou em ditar um texto em inglês, por exemplo, a uma pessoa inculta que mal fale o português e que ainda por cima seja analfabeta? Ou então tocar uma sinfonia devidamente orquestrada para 100 instrumentos através de uma gaita de 10 centavos, como dizem os espíritos? Agora, ao contrário, quando o médium oferece boas condições, o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada mais tem que fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou a caneta. Mesmo neste caso, contudo, os espíritos precisam do cérebro do médium. Do contrário, não conseguiriam movimentar a sua mão e nem fazê-lo expressar na língua que lhe é própria o pensamento que é deles. Isto ficou bem claro num incidente de aparência irrelevante que Kardec registra numa pequena nota no Livro dos Médiuns. Era sua intenção classificar o fenômeno de escrita direta entre os de ordem intelectual. Contra a sua opinião, porém, e ele o confessa honestamente, a escrita direta ficou classificada como fenômeno de efeito físico, porque, disseram os instrutores, os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, o psicógrafo, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Com sua austeridade e franqueza habituais, os espíritos não hesitam em descrever com realismo aquilo que observam e transmitir com objetividade o que desejam ensinar. É de notar-se ainda, en passant, que o núcleo mesmo do Livro dos Espíritos, ou seja, o seu capítulo 19, Os Médiuns nas Comunicações Espíritas, foi elaborado à base de ensinamentos de dois componentes lúcidos, experimentados, técnicos da espiritualidade, ou seja, Erasto e Sócrates. Em uma das comunicações, Timóteo assina juntamente com Erasto. Pois bem, quando se trata de enfatizar a importância de uma mente bem arrumada e bem provida de informações que resulte em facilidade para a comunicação, os espíritos escrevem isto. Como já te dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem e, não só difícil, como também penoso, se nos torna mover-nos no dédalo dos vossos pensamentos. Para concluir, Erasto e Timóteo ensinaram que os espíritos não precisam vestir seus pensamentos. Eles o percebem e transmitem reciprocamente só pelo fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos, enquanto
que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberdes mesmo mentalmente as ideias, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária, dizem os espíritos. Boddington, de certa forma e com outras palavras, reitera essa observação ao declarar que os espíritos afirmam consistentemente que é mais fácil para eles utilizarem-se das próprias palavras e expressões do médium do que despejarem sobre ele ideias completamente novas. Bom, ao sentar-se diante de uma máquina com a qual possa escrever um texto, o datilógrafo tende a aceitá-la no estado em que se encontra e ficar sujeito ao seu ritmo, ao esforço que ela exige para movimentar as teclas, bem como ao tipo de letra que ela imprime sobre o papel. Como iria ele descrever em caracteres tipo Pica se a máquina só dispõe de letras tipo Elite, por exemplo? Ou escrever em preto se a única fita que dispõe é em tinta vermelha? Se o teclado estiver na ordem habitual, ainda bem, mas e se as letras estiverem distribuídas em um outro arranjo, ou melhor, desarranjo, conforme se queixam os espíritos? Em suma, no sistema que produz a comunicação mediúnica, desde a mente do espírito comunicante até o conhecimento do destinatário encarnado, o elo fraco da corrente é o médium. Quanto melhor for ele, mais seguro o sistema e, em consequência, o processo. Quanto menos apto ou menos preparado ele, mais precária a comunicação, por melhor que seja o esforço penoso dos espíritos em torná-la inteligível e coerente. Mediunidade não é, pois, tarefa que se deva assumir sem um inequívoco senso de responsabilidade. O médium desleixado, indiferente, presunçoso, leviano, mercenário, egoísta, de má fé, como consta da classificação proposta por Kardec, está, na verdade, recusando grave responsabilidade para transferi-la aumentadas quando de futuro lhe for cobrada sua atitude de irresponsabilidade. Por mais paradoxal que pareça, uma das mais graves responsabilidades da vida é precisamente a da irresponsabilidade. Vamos parar por aqui, dá tempo para a gente pensar bastante. Terminamos aqui por hoje a nossa leitura. Na próxima semana continuamos. Agradecendo então a espiritualidade maior, a Deus nosso Pai, a oportunidade bendita de mais um estudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.